Meus queridos irmãos e irmãs, neste domingo, reúne diante do altar 3 motivos especiais para a nossa ação de graças. Celebramos o 20º domingo do tempo comum. Estamos também celebrando a Romaria Diocesana pela Santificação das Famílias. Iniciamos aqui, em nossa catedral, nossa programação especial de evangelização das famílias. Saúdo com muito carinho os casais do Encontro de Casais com Cristo, os agentes da Pastoral Familiar, com seus coordenadores, nossas famílias e todos os que trabalham nesta grande mobilização de oração. A Semana Nacional da Família, promovida pela Igreja do Brasil, Setor Pastoral Familiar da CNBB, acontece oficialmente entre os dias 9 e 15 de agosto. Com o tema Família, torna-te aquilo que és. E o lema, o amor jamais acabará, 1 Coríntios 3:8. Aqui na Catedral, entretanto, tivemos nesses dias nossa programação própria, marcada particularmente pela tradicional festa de Nossa Senhora da Abadia, instituída por Dom Vítor, nosso primeiro bispo diocesano. Por isso, nossa caminhada paroquial, dedicada especialmente à família, começa neste domingo. Não estamos simplesmente repetindo uma programação, estamos prolongando em nossa realidade concreta aquilo que a Igreja do Brasil acaba de celebrar. E existe uma feliz coincidência providencial. Quando uma caminhada termina, outra começa. Hoje nós estamos encerrando a Romaria Diocesana pela Santificação das Famílias, realizada em todas as paróquias da Diocese, numa ação conjunta da Pastoral Familiar Diocesana e o Encontro de Casais com Cristo Diocesano. Foram famílias rezando pelas famílias, casais rezando pelos casais, pais e mães apresentando a Deus seus filhos, comunidades pedindo que o Senhor proteja nossos lares. E agora, meus irmãos, toda esta oração desemboca no altar da Eucaristia, o centro de toda a vida católica. Quando nós entramos na igreja, o altar se desponta no centro. Ara Dei Christo est, o altar é Cristo. Isso combina profundamente com a primeira leitura. Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. A peregrinação termina justamente na casa de Deus, mas daqui nasce outra peregrinação, a missão de transformar nossas próprias casas em casas de oração. A família cristã católica precisa recuperar o altar doméstico, a oração antes das refeições, a bênção dos filhos da parte dos pais e avós, a recitação do Santo Terço, a leitura da Palavra de Deus e, sobretudo, a participação fiel na Eucaristia dominical. Portanto, queridos membros do ECC e da Pastoral Familiar, a Romaria não termina verdadeiramente hoje, muda apenas de forma. Termina os atos externos da peregrinação, mas começa aquilo que ela deve produzir dentro das casas.
Se caminhamos pela santificação das famílias, agora precisamos trabalhar para que nossas famílias sejam realmente santas. E cada um dos senhores, cada casal, cada filho, cada membro da família precisa ter essa preocupação. A nossa casa precisa ser uma igreja doméstica. A nossa casa precisa de santidade. E é exatamente aqui que o tema nacional da Semana da Família deste ano ganha força. Família, torna-te aquilo que és. A família não precisa inventar sua identidade, ela já existe. Precisa redescobrir o projeto que Deus confiou a cada lar. Ser comunidade de vida e amor, santuário da vida, escola de virtudes e igreja doméstica, como dizia São João Paulo II. A própria reflexão da CNBB para este ano nos insiste nessa identidade e na necessidade de uma família, de cada família reencontrar em Cristo a sua vocação original. Eu vejo com grande esperança os casais jovens da nossa igreja, sobremaneira aqui na nossa diocese, mas em todo o Brasil e no mundo, que retoma o sentido da família, refutando o feminismo comunista, que vem destruindo a família nesses últimos 70 anos, para retomar a família católica como é. Família com vários filhos, família que vive a simplicidade, família sem vaidade, mães que abandonam tudo, por favor desligue esse ar aqui, que abandonam tudo, trabalho para cuidar dos filhos, porque nós precisamos gerar uma sociedade sadia, com filhos sadios de famílias santas e sadias. No momento, meus irmãos, a nossa sociedade no mundo está doente, no Ocidente, e no Brasil então nem se fala. Famílias enfermas, drogas, prostituição, separações, crianças que são criadas sem pai e sem mãe, porque nós falhamos na evangelização. E a gente vê com bons olhos a retomada da família conservadora, a família tradicional, a família verdadeiramente católica. Mães, esposas adequadamente vestidas como mulher católicas, renunciando a esse feminismo de querer fazer as mulheres parecerem com os homens, até mesmo o modo de vestir. Esse não é o modo cristão. Nós não temos nenhuma visão de coisas positivas no feminismo. O feminismo estragou as mulheres e está estragando, masculinizando nossas mulheres, estragou os homens e continua estragando, produzindo homens feminilizados, homens fracos, mulheres fracas. Nós precisamos de uma sociedade forte. Daí, meus irmãos, a importância de educar bem os nossos filhos. O nosso colégio Bento XVI, que eu fiz questão de trazer essa prática de escola para cá, que é diferente, juntamente com centenas e milhares de outras escolas no Brasil, que querem ensinar às nossas crianças a verdadeira cultura, o latim, a história, a verdadeira literatura, não essa literatura de bagatela que nós temos no nosso Brasil, essa arte pobre e miserável que nós temos no nosso Brasil. Nós queremos dar às nossas crianças a verdadeira educação clássica, a verdadeira ciência iluminada pela verdade, não essa falsa ciência que hoje se ensina, uma ciência a favor do aborto, de ideologia de gênero, uma ciência fútil, usada na pandemia,
que serviu para lacrar, para impor o esquerdismo, a dominação do Estado comunista no mundo todo, em nome da ciência, mas eles negaram a ciência. Está tudo a postos agora. Antônio Fauci, esse homem miserável, americano, podre de rico, que juntamente com a China produziu esse vírus e dilatou um lockdown, uma preparação contra a Covid somente no nível da ideologia, falsa ciência. Por isso que muitas pessoas não se calaram contra isso. E chegou ao ponto, se a gente falasse contra a vacina, a gente ia preso. E agora está aí. Todos sabem dos efeitos da vacina. Que diga eu, que tinha que ir para Israel, tive que tomar esse unguento, que agora me tirou a memória, me trouxe uma série de complicações. A gente tem que fazer um tratamento longo para não morrer antes da hora e nem ficar com Alzheimer antes do tempo. Tudo em nome da ciência, falsa ciência. Por isso a educação dos nossos filhos hoje é pensando daqui 30, 40 anos, que nós queremos ter homens e mulheres cultos, gente que sabe o latim, gente que sabe línguas, que sabe o francês, que sabe o português bem feito, bem ensinado, para mudar os destinos da cultura e do nosso país. Não se muda uma nação senão pela educação. Se os senhores estão pensando que a política vai mudar o Brasil, não vai. Nós podemos até tentar, porque no Brasil nós temos o Centrão. Outro dia no Muquem uma pessoa me perguntou, qual o pior partido político do Brasil? O Centrão, que é pior do que a extrema esquerda e pior que a extrema direita. Pior, porque os políticos do Centrão só pensam neles e nos ministérios, no dinheiro, são verdadeiros pilantras, que aproveitam do povo brasileiro. Por isso nós devemos negar o nosso voto a todo político de Centrão. Porque na hora de aprovar o aborto, eles aprovam o aborto. Na hora que, se o governo é a favor de não aprovar o aborto, eles não aprovam o aborto, porque eles querem somente cargos. São fisiológicos. É uma raça que atrapalha o Brasil há muito tempo. Estão aí para atrapalhar de novo. E o evangelho de hoje nos coloca diante de uma família ferida. Uma mãe cananeia procura Jesus por causa da filha. Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Ela não está pedindo para ela está pedindo por alguém que ela ama, a sua filha doente. Aqui está uma das imagens mais belas da família. Quando um membro sofre, os outros não podem permanecer indiferentes. Eu já escutei gente dizer, estou torcendo logo que meu pai e minha mãe morram logo, para não dar trabalho. Que coisa triste. O que você pode pedir é que seja feita a vontade de Deus, mas não pedir para um pai, para uma mãe morrer porque estão doentes. E às vezes pedindo para morrer logo, para repartir o espólio, a herança. A dor de um filho, do filho, entra no coração da mãe. A enfermidade da esposa é também sofrimento para o marido. A dificuldade do esposo é carregada pela esposa. O sofrimento dos pais idosos deve encontrar acolhida no coração dos filhos, dos netos e de toda a família. E aquela mulher, meus irmãos, nos ensina uma oração que poderia ser fruto espiritual desta nossa romaria. E o início da nossa caminhada na Semana da Família. Senhor, socorrei-me. Senhor, socorre meu casamento. Senhor, socorre meus filhos que estão nas drogas. Esse país nosso tomado pelo narcotráfico, com as bênçãos e a passação de pano desse nosso governo. Senhor, socorre aquele filho que se afastou da igreja. Senhor, socorre nossa casa nas dificuldades econômicas. E haja dificuldade econômica nesta pátria. Vocês, donas de casa, sabem como estão as coisas.
Vocês, empresários, sabem como nós estamos vivendo, pessoal do agro, pessoal das empresas, a dificuldade que nós estamos vivendo. Tudo por causa do egoísmo, porque nós não temos um país formado por famílias cristãs. Senhor, devolve a paz à minha família. E a mulher insiste, até ouvir a palavra de Jesus, que é para mim e para você também nesta manhã. Mulher, grande é a tua fé. Que maravilha seria se ao final desta caminhada, meus irmãos, Cristo pudesse dizer também às nossas famílias da diocese, e os que estão presentes aqui na nossa catedral: grande é a fé desta casa. Daí em diante, a homilia pode continuar com os pontos que já havíamos preparado. A perseverança da mulher cananeia, a missão do ECC e da pastoral familiar, de buscar e acompanhar famílias. São Paulo e a fidelidade de Deus que ele mostra que deve acontecer na família. A família como esse lugar de nascimento, meus irmãos, das vocações. Nós estamos no mês vocacional. E nesse terceiro domingo do mês, nós homenageamos as pessoas religiosas e consagradas que dispuseram as suas vidas para o Senhor. Hoje, ao encerrarmos esta romaria pela família, mas não encerramos uma missão, vamos começar esta semana da família com aquele ardor missionário. Vocês podem fazer nas próprias famílias de vocês os encontros da semana da família, o terço, as orações, para que a gente possa ter esta semana como uma grande alavanca intercessora pelo bem das nossas famílias. Que a oração feita em tantas paróquias possam santificar as famílias, santificar os lares, e que esta semana de evangelização das famílias possa fortalecer as famílias. Vocês devem evangelizar os seus filhos, mas aqui na catedral está acontecendo uma coisa inversa. Tem filhos evangelizando os pais. Algum tempo atrás, uma menina de 5 anos trouxe os pais para a igreja. E eles casaram aqui na igreja. Eles eram pagãos. Agora me explica, como que Deus vai tocar no coração de uma criança de 5 anos para trazer os pais para a igreja? Mas acontece. As crianças às vezes têm essas revelações divinas, como teve Santo Antônio, Santa Teresinha, São Padre Pio, São João Maria Vianney e tantos santos. Que a Imaculada Conceição, padroeira da nossa catedral e de nossa diocese, acompanhe nossas famílias. Proteja vocês que vieram de longe e de perto para esta celebração das diversas foranias. E aqui eu quero agradecer a Deus pela cura do Pedrinho. Cadê ele? Levanta aí o Pedrinho, onde está? Não está aqui? O Pedro? Está lá atrás. Pedro, que é do nosso casal setorial aqui, que teve uma enfermidade grave, e me alegrei muito quando vi que ele entrava com a sua esposa na nossa igreja, ostentando esses símbolos do nosso encontro de casais. Que Deus abençoe nossas casas, nossas famílias, e diante das provações e dos sofrimentos, aprendemos com a mulher cananeia a nunca desistir, mas a continuar clamando com a mesma palavra dela: Senhor, socorre nossa família, assim seja. Amém. Creio em Deus Pai,